Ok. Se Deus não muda, o tema inicial desse ano de 2021 não podia ser outro, amém? A minha fé e a sua fé também não mudou, amém? É importante que a gente tenha isso, em nome de Jesus. É importante que a gente tenha isso muito gravado no nosso coração. É importante que a gente tenha isso. Eu não estou te entendendo. Fazendo assim. Me ajuda, multimídia. Aleluia. Não tem como a gente começar um ano de 2021 sem profetizar isso sobre as nossas vidas, como o presbítero orou agora, e é importante que a gente tenha isso muito firme em nossos corações. O tema não podia ser outro para a gente começar o ano de 2021, como esse. A minha fé e a sua fé também não mudou, amém? Muitas vezes a gente vai falar isso, mas é óbvio que no dia a dia, no dia da dificuldade, a nossa fé vai continuar sendo testada, amém? Nós vivemos num tempo e num mundo em que todo dia, você concorda comigo? Da hora que você sai de manhã da sua casa até a hora que você volta à noite, a sua fé é provada? Você sai para procurar emprego, você sai para trabalhar, você sai e deixa seus filhos em casa, ou ninguém sai porque está todo mundo de home office. Estar juntos também é um desafio, é ou não é? E estar juntos no dia a dia tem sido uma constante batalha para as pessoas. Vencer o próprio eu, vencer a sua própria dificuldade de convivência. Mas uma coisa super importante, o Deus que nós servimos é um Deus que não muda, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês esse primeiro tema, um tema maravilhoso, um tema super importante para a gente começar essa nossa trajetória de 12 dias. Nada mudou, o texto base a gente já sabe, está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus. No começo dessa campanha, Senhor, nesse primeiro dia nós iremos compartilhar uma palavra, Senhor, que fala profundamente aos nossos corações, Pai. Que no nome do Senhor, o Teu Santo Espírito possa usar a minha vida, Pai. E que começando por mim, o Teu povo possa ser abençoado, edificado e fortalecido na fé, Pai. A honra e a glória são todas Tuas. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Esse texto é um texto super conhecido. Cada um de nós, em algum momento da nossa vida cristã, já leu e já passou por esse texto. Amém? E tem muitas definições, tem muitas revelações sobre Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Tem louvores que falam sobre isso. É ou não é? A gente sabe disso. E é interessante a gente entender que esses três homens que nós falamos bastante, eles eram três jovens que junto com Daniel moravam em Jerusalém. Eles eram judeus. E a palavra vai dizer depois para nós que eles eram muito bem, como eu posso dizer, financeiramente lá em Jerusalém. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que no versículo 3 ao versículo 5 diz assim sobre esses três jovens: filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Deu para ver a ficha corrida desses três jovens? E Daniel também, porque Daniel fazia parte dessa casta de pessoas que viviam em Jerusalém. Então eles viviam no dia bom, eles eram muito bem-quistos, eles eram muito prósperos, eles eram, vamos dizer assim, pessoas do alto escalão. Mas um determinado dia, um rei chamado Nabucodonosor foi lá e sitiou a cidade de Jerusalém. Quando ele fez isso, ele conquistou aquela cidade. E do dia para a noite, esses jovens, junto com Daniel e outros tantos jovens, foram levados cativos para uma cidade chamada Babilônia. Percebe a guinada na vida desses homens? A guinada foi tão grande que eles chegaram a ter os seus nomes mudados. Porque o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente sabe que não eram esses.
eles tinham quais nomes? Sadraque era Ananias, quando estava em Jerusalém. Mesaque era Misael, quando estava em Jerusalém. E Abednego era Azarias, quando estava em Jerusalém. E Daniel, quando foi para a Babilônia, teve o nome dele mudado para Beltesazar. Percebem como, do dia para a noite, o próprio nome, a identidade deles, tudo que eles tinham como base, como uma coisa sólida e uma coisa confiável, foi perdido? Amém? Percebem como eles tiveram uma mudança muito drástica na vida deles? E quantos de nós, no ano passado, e em outros anos também, fomos colocados diante de situações como essa? Quem aqui já foi? De ver a sua vida literalmente mudada de cabeça para baixo. Amém? Saindo daquela zona que eu entendi e achava que eu estava confortável, seguro, tranquilo, para uma situação totalmente incerta, onde a minha própria identidade começou a ser questionada. Eu não sabia nem mais quem eu era. Por quê? Os povos caldeus, eles tinham essa prática. O que eles faziam? Ao invés de chegar lá, conquistar e matar todo mundo, eles faziam o contrário, eles conquistavam, subjugavam aquele país, aquela cidade, aquele povo, e eles levavam aquele povo para morar com eles, e aos pouquinhos eles iam descaracterizando aquele povo. Percebe a sutileza? E Satanás não age de uma forma diferente com relação a nós e as nossas vidas. Ele busca sempre o quê? Nos descaracterizar. Fazer com que você esqueça quem você é. Eles eram pessoas que no povo judeu, diante dos seus pares, eles eram muito bem formados, amém? Mas esse currículo não foi suficiente para tirá-los dessa situação de opróbrio, de vergonha. Eles foram colocados numa situação de escravos, amém? Guarde isso. Só que tem um detalhe, irmãos, mesmo quando você tem a sua vida virada de cabeça para baixo, onde você estiver, Deus é contigo, é ou não é, amém? A palavra nos diz, se nós continuarmos lendo, isso é bem interessante, jovens que tinham, olha só, Daniel 1,17, conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Eles eram cultos, eles eram inteligentes, eles eram sábios, mas sabedoria vinda de quem? Do Pai das luzes. Eles eram homens muito bem formados na cultura judaica. No entanto, lá na Babilônia, no meio daquele povo pagão, eles foram o quê? Diferenciados. Se você continua lendo, você vai ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá, diante do povo caldeu, diante dos babilônios, eles foram colocados à parte. E existe um trecho que nós lemos bastante, que a palavra diz que Daniel, ele se absteve de comer das iguarias e de tomar do vinho do rei. Amém? Esse trecho a gente conhece. Só que esses três homens, esses três jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles também estavam junto com Daniel e tiveram a mesma postura. Eu estou aqui, eu estou na condição de escravo, mas eu ainda sei de onde eu vim. Você pode mudar o meu nome, mas eu sei de onde eu vim ainda. E eles continuaram firmes nesse propósito. Nós não iremos nos contaminar com as iguarias do rei. A posição que eles tinham diante do povo babilônico também começou a ser diferenciada. Isso lembra José, é ou não é? Onde ele estava, com a dificuldade que ele passava, ele era diferenciado. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram diferenciados diante do rei Nabucodonosor. Ao final de 3 anos, onde eles comiam só legumes e água, eles foram colocados diante do rei e foram achados como homens sábios diante do rei. Dali em diante, eles começaram a ter a sorte mudada. Eles começaram a servir diante do rei. E você pode pensar, pastor, agora está legal, né? Agora eles estão no lugar de honra, eles estão sendo abençoados, estão sendo pessoas que estão tendo destaque no meio do povo, que não era inclusive o povo deles ainda. Mas aí tem uma situação onde a gente passa muitas vezes. Nós vamos encontrar nessa passagem a situação que mais uma vez teve uma guinada na vida desses 3 homens, desses 3 jovens. E Daniel também, mas o foco agora são esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. De repente, em um determinado dia, o rei há por bem de colocar uma estátua gigante, enorme, que chamava a atenção de longe. E o rei baixa um decreto dizendo que todos aqueles que não se prostrassem diante dessa imagem, eles seriam colocados onde? Numa fornalha de fogo ardente. E esse decreto é baixado e ele era para todos que estavam naquela cidade. Todos, independentemente da nacionalidade. Escravos, livres, aqueles que eram famosos, tinham muita
projeção no meio do povo, os humildes também, todos, sem exceção, tinham que se prostrar diante do rei. Quando eu li esse trecho, eu lembrei muito do que a palavra fala, e aí é muita petulância do homem, né? E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o quê? Que só Jesus é o rei, amém? E esses 3 homens, eles tinham isso dentro deles. Eu só me prostro, eu só me coloco diante do Senhor. Mas teve um momento, justamente nessa passagem, em que eles tiveram uma coisa que foi provada naquele momento. A fé desses 3 homens, ela passou por uma prova. Porque pensa bem, numa condição humana, você está diante do rei, e o rei fala, você precisa se prostrar diante de mim. A palavra nos fala uma coisa que é bem interessante. Todos naquele reino tinham que se prostrar diante do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante dessa situação, eles tiveram 2 alternativas. E nós, durante esse ano de 2021, no ano passado, nos anos anteriores e até a vinda de Jesus, nós sempre teremos 2 opções. Eles tinham o quê? Olha só que interessante. Eles tinham a opção de defender as suas vidas, defender os seus cargos, defender as suas regalias, defender as suas posições, defender as suas famílias, defender aquela situação que eles passavam naquele momento e se prostrar diante do rei. Ou dizer não a isso. Dizer não a esse decreto. Dizer não àquilo que o rei tinha determinado para que todos os homens fizessem. Amém? E nós vamos ser colocados durante esse ano em situações parecidas. Nós já víamos passando por situações assim, e nesse ano de 2021 não será diferente, meus irmãos. Nós seremos colocados todos os dias diante de situações em que nós teremos que decidir. Eu me prostro ou eu me coloco diante do Senhor. Amém? O tema dessa manhã, ou desse primeiro dia da campanha, ele nos traz uma reflexão com relação a isso. Eu posso levantar e falar, minha fé não mudou, mas durante esse ano eu vou ter a oportunidade de provar para o Senhor que a minha fé realmente está nele. Porque esses homens foram colocados diante disso. A sua vida estava em jogo. A gente muitas vezes, e é comum que a gente passe por isso, nós falamos, estou com Deus e não abro. Fico com Ele até o fim, até a morte. Irmãos, em nome de Jesus, não fale isso da boca para fora, amém? Tenha muito temor ao falar disso. Porque talvez a nossa geração não, mas talvez chegue um dia em que você precise, como esses homens colocaram, diante do Senhor. Eu não vou negar aquele em quem eu tenho crido. Pode parecer meio, como eu posso dizer, radical demais, mas vocês concordam que durante o dia, durante a minha caminhada, eu sou colocado diante dessas decisões todos os dias e em todos os momentos? A gente às vezes é radical e fala, não, eu vou até a morte por causa do Senhor. Mas é preciso que eu pense no meu dia a dia, nas pequenas coisas, eu tenho sido fiel a Ele? Nas pequenas coisas que eu tenho que decidir entre ser fiel e ser esperto, ser fiel e fazer um jeitinho, o que eu tenho feito, como eu tenho agido. Percebem a complexidade disso? Porque vai muito mais além. Não é só colocar a sua vida em jogo. Na hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, eu coloco a minha salvação, a minha eternidade, onde eu passarei. Mas vamos continuar aqui. Esses homens, eles disseram o quê? Tinha a possibilidade de dar uma desculpa para o rei. Olha, eu vou me prostrar, mas depois eu falo, Senhor, o Senhor viu. Se eu fizesse aquilo, eu ia morrer. Eles falaram assim, não. Diante do rei, se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Mas se Ele não quiser, em nome de Jesus, Ele continua sendo Deus. Amém? É importante que a gente entenda isso. Daniel 3, do 8 ao 12, nos diz o quê? Que eles escolheram a segunda opção. A palavra diz assim, eles foram denunciados por pessoas que viram que eles não tinham se prostrado. Irmãos, em nome de Jesus, na nossa caminhada no dia a dia, nós encontraremos pessoas que vão nos denunciar, é ou não é? Olha, ele não fez. Olha, ele não se prostrou. Olha, ele está defendendo e profetizando que Deus é Deus na vida dele, irmãos. Pessoas vão te olhar e vão te denunciar, mas quer saber de uma coisa? Você tem que continuar firme no Senhor, amém? Você tem que continuar firme, sabendo que você tem um crido e falando para o rei, mesmo que eu morra, eu não vou negar. E tem um detalhe, se Ele quiser, Ele me livra. Isso é tão importante, porque coloca diante do Senhor
uma confiança em uma fé que é inabalável, que não depende das circunstâncias. Se o Senhor me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele me abrir uma porta de emprego, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Tem um louvor que a gente canta que fala isso, é ou não é? Ele continua sendo Deus. Lá na sede, nos cultos de sexta, culto de libertação, eles cantavam esse louvor, eu achava maravilhoso, porque é um desafio para nós. Porque às vezes as histórias são contadas e os testemunhos são contados por aqueles que venceram, por aqueles que foram curados, por aqueles que tiveram emprego, é ou não é? Mas no final, o importante é que a vontade do Senhor se cumpriu na vida das pessoas, amém? Isso é uma palavra muito profunda para nós, porque neste ano nós podemos ter perdas, e teremos em algumas áreas das nossas vidas, mas meu irmão, em nome de Jesus, continua com a tua fé firme no Senhor, amém? Você pode chorar, você pode se entristecer, mas não abra mão de continuar crendo, de continuar confiando, de entender uma coisa: no final tudo deu certo, sabe por quê? Porque Deus não mudou, porque a palavra dele não mudou, aleluia, em nome de Jesus, amém? Porque eu me submeti à vontade soberana daquele que me criou, daquele que é o meu Deus, daquele que me amou e me ama, independentemente das minhas falhas, das minhas inconsistências, da minha falta de fé. Esse Deus é o Deus que não abriu mão de mim. E por que às vezes eu abro mão dele por coisas tão banais? Amém? É importante que a gente entenda, Deus vai estar com você, mas não larga dele não, não larga dele não, em nome de Jesus, continua firme com ele, continua agarrado com ele, continua como Abraão, agarrado no anjo. Eu não te vou largar, eu não quero te largar, Jacó, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo enquanto o Senhor não mudar meu nome, porque Jacó teve o nome mudado, irmãos, amém? A tua fé vai mudar o teu nome, amém? Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Assim, esses 3 homens, quando o rei ficou sabendo que eles não abriam mão disso, o rei ficou possesso, ficou muito raivoso. Trouxe os 3 e nós conhecemos a palavra. O trecho que eles respondem para Nabucodonosor é justamente o que nós lemos agora. Rei, nós não vamos se prostrar, meu. Pode tirar o seu cavalo da chuva. Com a gente não tem negociata, com a gente não tem jeitinho, com a gente não tem aquele negócio, olha, me favorece aqui, que eu abro mão ali, me favorece aqui, que eu passo um pano nesse pecadinho aqui. Não, o que é certo, o que está escrito, não vai mudar por minha causa. Por quê? Foi Deus que escreveu, irmão. A palavra não muda, a palavra não faz curva, como eu costumo dizer para alguns irmãos quando eu estou aconselhando. Irmão, não tem jeitinho para a palavra de Deus, ela é isso. Aquele que escreveu não muda, e ele diz até o contrário. Ai daquele que colocar um tio ou tirar alguma palavra daqui. Amém? A palavra de Deus, ela é perfeita para mim e para você, meu irmão. Em nome de Jesus, aleluia. Nabucodonosor ainda quis colocar um medinho neles. Na realidade, medinho não, medão. Daniel 3,15. Mas se você não a adorardes, sereis lançados imediatamente no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que te livrará das minhas mãos? Olha que petulância do homem. Se você não me adorar, eu vou te jogar numa fornalha. E Deus não vai te livrar das minhas mãos. Só que tem um detalhe, no trecho da Bíblia, olha na tua Bíblia aí, na minha pelo menos está assim, o Deus que Nabucodonosor está falando aqui está em letra minúscula, não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Deus que eu sirvo e você serve, amém, irmãos? Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam o que nós lemos no começo do nosso texto, aleluia, trecho maravilhoso, eles literalmente, e aí lembra muito Davi quando se dirige a Golias, você envia a mim com paus e pedras e eu vou a ti, em nome do Deus dos exércitos, amém? Você é Nabucodonosor, e daí eu sirvo um Deus que é maior que você, a tua estátua tem tantos metros, eu sirvo um Deus, que os pés dele, a terra é o estrado dos pés, amém? Esse é o Deus que você serve, meu irmão, em nome de Jesus. A resposta deles é maravilhosa, aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. A nossa liberdade, o nosso livramento só vem dele, a nossa salvação vem dele, aleluia. Ele nos livrará da fornalha e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, segura essa,
não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua. Dá para imaginar isso? Vocês têm noção de quem era Nabucodonosor nesse momento? Que estava diante desses três jovens? Três garnizezinhos, eram jovens mesmo, como o Pedrinho ali. Já pensou? Você diante de Nabucodonosor? Mas quem estava com eles é maior do que o que está no mundo, amém? Eles já tinham entendido isso, e isso é maravilhoso, aleluia. Embora eles soubessem, eles tinham a firme convicção, e eles tinham essa fé, de que Deus poderia livrá-los, eles não consideravam isso como certo ainda, amém, irmãos? É importante que você entenda isso, Deus pode, nós cantamos isso, Ele pode, se Ele quer ou não, está no poder dEle. Ele pode, se Ele quer ou não, é só Ele que sabe, amém? Em nome de Jesus. Quando a gente entende isso, irmãos, nós temos um relacionamento tão mais profundo com Deus, nós temos uma intimidade tão mais profunda com Ele, quando você entende que Ele pode, se Ele quer ou não, só depende dEle, amém? Não depende do que eu faça, do que eu deixe de fazer, do que eu entregue financeiramente, não há barganha com Deus, amém? Nunca houve, nunca haverá, em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui nos certifica disso, aleluia, em nome do Senhor. Em Daniel 3:28, a gente lê o quê? Olha só que profundo isso aqui. Um trecho de Daniel 3:28. Eles entregaram os seus corpos, para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, que não o seu Deus. Sabe quem falou isso? O próprio Nabucodonosor, e depois nós vamos entender o porquê que ele fala isso. Mas vamos voltando, quando ele ficou sabendo, ele teve essa resposta desses três jovens, a palavra diz que ele ficou muito irado, e ele mandou esquentar a fornalha, quantas vezes mais? 7 vezes mais, ele literalmente ficou com ódio desses três jovens. A palavra diz que as fornalhas estavam tão quentes, que os soldados que os levaram, morreram só de chegar perto, eles estavam manietados, amarrados, e foram lançados nessa fornalha. Volto a dizer, aqueles que só se aproximaram já morreram. Vocês acham que o natural seria o quê? Eles literalmente virarem churrasco. É ou não é? Só que tem um detalhe. Algo inesperado surpreendeu a esse rei. Tão egocêntrico, tão senhor de si, tão autoproclamado rei e Deus. Daniel 3:25 diz para nós, uma coisa que é maravilhosa. Ele olha para dentro da fornalha, chama os seus soldados e fala, não estou entendendo. Em vez de serem queimados instantaneamente, essas pessoas estavam andando na cova, não sozinhos, amém? Não sozinhos, mas junto com alguém, cuja forma é como a de um filho de um Deus, aleluia. 3 foram jogados, 4 estavam lá. O quarto homem quem era? Nós sabemos, né? Jesus Cristo. Aquele que ele mesmo disse, se você não me negar, eu também não te negarei diante do Senhor, amém? E isso vale para todas as áreas, todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas, irmãos. Isso é maravilhoso. Daniel 3:27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado por eles, amém? Você está na fornalha, você está na prova, mas ela não te marca, mano, em nome de Jesus, amém? Você vai para ela, porque isso é uma coisa que é importante a gente entender na história de Daniel e na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós muitas vezes oramos e exigimos de Deus o livro. Eu não quero sentir dor. Ai, eu tenho pavor de dor. Não, eu não quero perda, eu tenho pavor de perda. Deus muitas vezes vai te deixar passar. Ele não livrou os meninos da fornalha. Ele esteve com eles na fornalha, aleluia, essa é a diferença. Ele não livrou Daniel da cova, ele esteve com Daniel na cova. E essa palavra é para mim e para você esse ano. Permaneça firme, que a sua fé fique firme no Senhor. Sabe por quê? Ele vai estar contigo, amém? Não deixe para buscá-lo no dia mau, busque todos os dias, porque no dia mau Ele vai estar com você, amém? Porque a sua fé está nele, continua nele, incondicionalmente. Essa é a diferença desses homens.
incondicionalmente. Se o dia estava mal, estou com o Senhor. Se o dia estava bem, estou com o Senhor. Eu não deixo abalar a minha fé por causa das circunstâncias. Isso é importante que a gente tenha no nosso coração. Eu não vou voltar atrás naquilo que Deus já fez e tem feito e vai fazer na minha vida. Sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Isso é importante ser uma verdade na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. Aleluia! Imediatamente, esse rei mandou tirá-los de lá. E sua resposta, olha só, esse rei que se achava Deus. Olha o que ele declara em Daniel 3, do 28 ao 30. Irmão, quando você continuar firme com Deus, quando você é um homem e uma mulher que não negocia a sua fé, o ímpio vai testificar acerca de você. Amém? Em nome de Jesus. Quer evangelizar? Tenha fé. Quer ganhar almas, vidas? Tenha fé. Quer tocar as pessoas aí fora? Tenha fé. Nós estamos de camiseta, amém? Isso é lindo e maravilhoso, né? Estou vendo daqui. Está lindo demais, mas aí fora não é camiseta que vai dizer quem você é, amém, irmão? É como você age, é a tua fé sendo colocada em prática dia após dia, em nome de Jesus. É a tua fé que vai dizer quem você é, com quem você anda e em quem você tem crido, amém? Olha só o que esse rei fala. Falou Nabucodonosor, olha só esse homem falando, dizendo: bendito seja o Deus, de quem? De Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Olha a fé aqui, ele testificou da fé desses homens, e eles frustraram a palavra do rei, minha palavra, aleluia, preferindo entregar os seus corpos, ao invés de servirem e adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto, que qualquer povo, nação ou língua, que fale, aleluia, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, devem ser cortadas em pedaços, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus, aleluia, que possa livrar assim. Então o rei fez o que, irmãos? Prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Irmão, quer prosperar? Seja fiel, irmão. Quer prosperar? Não negocie a sua fé, aleluia. A gente tem vivido uma temporada, uma geração que quer prosperar. Eu quero ser próspero, eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro. Para quê? Para entregar para o Senhor, tal. Só que eu não tenho fé. A minha fé não é genuína, a minha fé não testifica. Então que em nome de Jesus, as pessoas possam olhar para nós como igreja, e para você e para mim, no nosso dia a dia, e falar assim: o Deus do Josias é um Deus que livra, amém? O Deus da Damares é o Deus que livra, o Deus da Cida é o Deus que livra, o Deus do José é o Deus que livra, o Deus da Sheila é o Deus que livra, o Deus do Danilo é o Deus que livra, o Deus da igreja é o Deus que livra, amém? Em nome de Jesus, porque é esse Deus que nos livra todos os dias, é esse Deus que nesse ano de 2020 vai fazer diferença na sua vida, amém? Só faça uma coisa: permaneça crendo, permaneça fiel a Ele, permaneça fiel à palavra dEle, em nome de Jesus. Às vezes, o nosso foco em passagens como essa são as bênçãos e os livramentos, amém? Eu mesmo já ouvi muita ministração que falava sobre isso. Não, Deus na cova, Deus... Mas sabe o que isso nos ensina? É o tema de hoje. A nossa fé não mudou, amém? Aleluia! Então, meus irmãos, para finalizar, aplicando o que nós falamos hoje, de forma bem rápida, de forma bem sucinta, quero que vocês depois meditem, porque a gente vai ter conteúdos assim, primorosos. Vocês já viram no grupo lá, tem conteúdos que são muito preciosos para nós. Que você possa depois deglutir isso aqui. Em meia hora, em 30 minutos, é um desafio. Mas é o Espírito Santo que vai ministrar no meu e no seu coração. Amém? Aplicando para nós, no primeiro dia dessa campanha de 12 dias, devemos o que, irmãos? Manter uma fé incondicional. Fala comigo, fé incondicional. O que quer dizer isso? Independente das condições,
eu continuo crendo, amém, em nome de Jesus. E decidirmos nos submetermos 100% a Ele. Irmão, quer prosperar? Quer viver milagres? Quer viver livramentos? Seja submisso. Essa é a grande dificuldade para o ser humano, se submeter à vontade soberana do Senhor. Eu às vezes coloco diante do Senhor uma petição e fico ali. Mas será? Não, eu já submeti ao Senhor, mas eu vou dar um jeitinho aqui, ajudar Deus a me ajudar, né? Me ajuda que eu te ajudo. Isso não funciona com Deus, amém? Em nome de Jesus. Você só precisa fazer uma coisa, permanece firme, permanece com fé, permanece inabalável na rocha, que é Jesus Cristo. A fé incondicional é a fonte, é a base da obediência. Um homem de fé, uma mulher de fé, consequentemente, são um homem e uma mulher obedientes à palavra do Senhor. Amém, irmãos? No nome de Jesus. É claro, isso é óbvio, que Deus quer nos livrar. Mas ainda assim, a nossa fé não deve ser firmada só no resultado positivo. Falei isso quase agora. Em qualquer situação, olha só, nada mudou. Amém? Em nome de Jesus. Fala comigo aqui. Nada mudou. Nossa fé não mudou. Pois cremos em um Deus que não muda e que permanece fiel à sua palavra. Malaquias 3:6. Aleluia, para mim e para você. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Amém, irmãos? No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que essa palavra, para nós que estamos aqui, para você que está nos acompanhando aqui, ela possa trazer em você, no seu coração, um sentimento de renovo. Nessa noite eu não poderia terminar essa palavra sem te fazer um convite. Se você hoje está nos acompanhando aí, você está afastado dos caminhos do Senhor, a sua fé foi abalada, a sua confiança no Senhor foi abalada por causa das vicissitudes, das dificuldades, das perdas. Se você hoje está até acompanhando comigo, quero só ver se Deus vai falar comigo. Irmãos, Ele falou comigo, amém? E eu, com todo temor, peço perdão a Deus pela minha inconstância e pela minha falta de fé. Que no nome de Jesus, você possa viver isso também, amém? E eu quero convidar a igreja a ficar em pé e nós iremos fazer uma oração. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você não conhecia, inclusive, esse Deus em quem nós cremos, em quem a nossa fé está fundamentada, eu quero fazer uma ação com você nessa noite. Se você estava afastado e quer fazer uma reconciliação com o Senhor ou aceitá-lo, coloca aí depois no nosso YouTube, no nosso Instagram, coloca lá, eu aceito, eu quero caminhar com o Senhor de novo. Nós iremos orar com você, iremos entrar em contato com você também. Amém? Aqui nós somos todos da mesma família, tá certo? Vamos orar então, Pai.